E ainda falando dos bichinhos de estimação, o assunto agora é a alimentação natural dos animais. E para isso estamos recebendo a veterinária nutróloga Kátia Banjai. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, bom dia. A Kátia está com a Babi aqui no colo, coisa Babizinha. fofa, gente. Está visitando a gente hoje, ela é da nossa produtora Maíra. Até de lacinho, ó, é gostosa, fotogênica, gostou de aparecer ali no vídeo, né? Tudo bem, Kátia? Tudo Bom, bom, vamos lá, o Marisa. que seria essa alimentação natural? A alimentação natural é uma oferta de alimentos caseiros, frescos, né? Balanceados Se de quiser acordo... colocar ela no chão, fica à daqui a pouco vontade, ela se ela desce. quiser. É, deixa daqui a pouco ela à ela vai vontade, descer. se quiser descer, pode Balanceados de passear. acordo com o peso, com o porte, uma eventual doença que esse paciente apresente, né? Ou o cão ou o gato. Ah, entendi. E a ração? Você é contra a ração? Você acha que é Não. bacana também os animais utilizarem a ração? Porque Sim. tem todos os nutrientes também, né? Já vem Tem pronto todos ali. os nutrientes, é balanceada, né? É que é um alimento industrializado e hoje em dia algumas pessoas já estão buscando isso, né? De sair do industrializado e ir para algo mais natural. É. Mas a ração também é boa, é prática, né? É balanceada. O importante é a pessoa nunca misturar a comida com a ração, né? Certo. Saber se vai dar só comida ou se vai dar só ração. E aí, se você começa dando ração, mudar para comida depois também não é o ideal, ou é? Pode ser mudado. Só que aí desde também isso não fica seja indo e voltando, né? acompanhado. É, Aí fica exatamente. direto só com a comida. Sim, sim, sim. E a partir de que idade do animal que a gente pode começar a ingerir, a dar essa alimentação? O animal ele já pode comida ser mesmo? desmamado para alimentação natural. Aí alguma coisa mais molinha, no caso? Isso, mais molinho, mais pastoso e assim, extremamente bem balanceado para que não gere nenhuma deficiência nutricional. Isso é muito importante. E como que seria fazer esse balanceamento da alimentação? A gente tem algumas fotos aqui, né? Kátia, que você trouxe até pra gente. Vamos dar uma olhadinha? São algumas opções, Isso. né? Aqui nesse caso você misturou o quê? Esse daqui é um paciente mais velho, tá? Ele já é um adulto, então os pedaços estão maiores. Aí a gente tem um arroz, sempre feita a pré-fermentação antes. Ali tem um pouco, se eu não me engano, de batata doce, abóbora, pimentão e aqui frango desfiadinho. Né? Nesse caso, a tutora dele acho que usou alecrim como tempero. As ervinhas também podem ser usadas. Eu ia te perguntar do tempero. O que seria o ideal? Pode colocar uma cebola, um alho? Não, cebola e alho nunca. Tá. Cebola e alho são tóxicos para os cães, mas as ervinhas aromáticas podem ser usadas. Alecrim, sálvia, coentro, salsinha, pode usar. E os animais gostam desses tipos de... Porque eles é diferente, gostam, né? Eles gostam. Essa daí é até um a prato batata com doce, salsinha. que tem um sabor um pouco adocicado, Isso, eles né? gostam, Mas vai bem. Gostam, vai bem, vai bem. Ah, legal. Esse daqui o que seria? Esse é um prato com salsinha, ali tem frango. Esse frango foi cozido no açafrão. O açafrão é excelente, inclusive contra o câncer, né? Em pequenas quantidades moderadas. E a salsinha em cima. Legal. Temos outro. Esse daí também tem arroz, tem frango, tem abóbora, salsinha e em cima foi colocada uma gelatina de pé de frango, fonte de colágeno. Eu tô vendo que você usa bastante frango, mas a carne também pode ser colocada, também. né? Que tipo de carne seria o ideal para os animais? Aí vai depender muito se esse animal é saudável ou não, né? Mas no geral ele pode consumir carne vermelha, ele pode consumir frango, ele pode consumir a carne do suíno. E o peixe? Todos os tipos de peixe também. Também, sem problema nenhum. Alguns peixes específicos, né? Alguns não são muito aconselháveis a gente dar pro cão ou pro gato. A ração é mais fácil porque na hora de comprar a gente já vê ali, para animais mais velhos, animais castrados, é mais fácil da gente identificar. É muito prático. Quando o animal passa a comer essa comida natural, o ideal é passar por um veterinário e ver se tem algum problema de saúde, que não possa comer alguma coisa, é isso, Kátia? Isso, são feitos exames prévios, né? Dependendo da idade do cão, alguns exames a mais, ela quer conversar. Alguns exames a mais ou a menos dependendo da idade. E aí a gente vai montar um plano alimentar individualizado, específico para aquele paciente. Porque aí usa alimentos ali que são necessários para aquele organismo, né? E outros que de repente não pode utilizar. Aqui o que seria? São frutas? Aí são frutinhas, tá? As frutas muitas vezes são utilizadas como petiscos. São bem recebidas as frutas pelos normalmente animais? Sim, normalmente sim. A gente utiliza como petisco até 10% do que ele consome no dia, né? Aí é o prato de 3 cãezinhos, aí tem manga, tem abacate e tem mamão. Qualquer fruta pode ser utilizada ou tem alguma que não pode? 2 frutas não podem ser dadas nunca de jeito nenhum, tá? Quais que é a são? carambola e a uva. Por quê? São tóxicas, elas têm substâncias que muitas vezes podem até matar o animal ou gerar um quadro de insuficiência renal aguda. Nossa, e acredito até que principalmente em gatos, né? Porque eles têm problemas com insuficiência renal.
E os gatos também, essa mesma alimentação que você está falando coisa, natural, pode ser para os gatos também? Pode ser, com cuidado de que a alimentação para o gato tem que ser suplementada com taurina. Taurina é um aminoácido essencial para os gatos, que não pode faltar nunca na alimentação. E onde a gente encontra essa A taurina, normalmente, quando a gente faz um plano alimentar, a gente monta uma fórmula com taurina e ela é manipulada. E ela também é encontrada em alguns alimentos, mas é que, por ser tão importante, a gente ainda suplementa a taurina. E quais os alimentos que teria a taurina? A taurina, ela está presente principalmente no coração. Então, coração de todas as espécies, né? Coração bovino, coração suíno. Ah, interessante. É uma fonte de taurina. Que os gatos precisam disso, né? E verduras e legumes, são bem aceitas? É o ideal a gente dar também para eles? São bem aceitas normalmente. Tem aqueles cães que cospem algumas verduras, alguns vegetais. Imagino, né? Ainda mais aquelas mais azedinhas, né? Mas normalmente é bem aceito. Num cão saudável, elas podem ser dadas sem problema nenhum. Tá, é importante enfatizar que a gente está falando de alimentação, que é comida, nada mais é do que comida, mas não é aquele resto de comida da mesa, né, Kátia? Jamais, isso é muito perigoso, jamais. não pode realmente dar para os animais. Tem muita gente que tem essa mania, né? Acaba o almoço, recolhe os pratos e coloca para o cachorro. A alimentação natural não é a mesma coisa que dar resto de comida, né? O resto de comida da gente vai ter cebola, vai ter alho, vai ter algum tipo de preparo utilizado ali que muitas vezes pode dar problema neles, algum desarranjo intestinal, vômito. Às vezes algum osso que ficou no prato também, isso é muito perigoso, né? Osso de frango, extremamente perigoso. Pode perfurar a alça intestinal, estômago. O animal às vezes tem que passar por uma cirurgia só por causa de um ossinho. Pois é bem perigoso, tem que ficar atento a isso, né, gente? E os animais, eles enjoam um pouco da alimentação, que nem a gente, né? Acho que comer todo dia a mesma coisa, isso acontece? É bom a gente estar mudando a alimentação? É bom. Quando a pessoa recebe um plano alimentar, né, para fazer para o paciente, é importante ela sempre variar as opções, né, daquilo que é passado. Porque não só ele enjoa, como ele pode começar a apresentar intolerância se ele consome por muito tempo o mesmo alimento. Nossa, então tem que ficar atento. E revezar comida com ração? Por exemplo, na hora do almoço dar a comida e à noite alimentar só com ração, é o ideal? Eu particularmente não gosto, tá? Porque quando um cão ele consome ração, o intestino dele é colonizado por um tipo X de bactérias. Quando ele consome alimentação natural, por outro. Então, quando a gente começa a dar as duas coisas, começa a ter uma briga, né? Fermentar demais e esse cão vai ficar com muitos gases, muito desconforto intestinal mesmo. Mas um animal que, por exemplo, já tenha 7 anos de vida comendo ração, dá para mudar agora? Dá para mudar a Tirar qualquer a ração momento. E passar da comida? A qualquer momento. Tá. E quantas vezes por dia a gente deve oferecer o alimento? Porque muita gente coloca a ração ali, a ração é mais prático para isso, porque aí deixa disponível. A comida já não dá, porque estraga, né? Ainda mais com esse calorão. O que seria o ideal, Kátia? O que normalmente eu recomendo, se a pessoa dava, por exemplo, 3 vezes ao dia a ração, ela vai continuar dando 3 vezes ao dia a comida. A gente nunca muda nada isso do hábito do cão. Tá. A única coisa, a gente não pode deixar o alimento lá disponível por muito tempo. Então, você deixa o alimento, oferece ao cão, vê se ele come. Se ele não comer, eu vou te falar, é difícil eles não comerem. Eu imagino difícil, que sim, porque é muito gostoso, é muito palatável. Se eles não comerem, você retira depois de meia hora, volta para a geladeira e oferece na refeição seguinte. Ah, entendi. Tá? Então não pode realmente deixar ali à disposição. Não, porque senão vai azedar, dar problema. Pode até estragar, né? E qual a quantidade ideal? É de acordo com o tamanho do cachorro, eu sei, mas o que seria para um animal como a Babi, por exemplo? A Babi, ela deve pesar por volta de uns 4 quilos e aí a gente faz um cálculo de acordo. Nível de atividade, se é castrada ou não, dela, ela sabe. O nível de atividade. Então, a Babi comeria aproximadamente aí uns 160, 200 gramas de alimento ao dia. Que dá mais ou menos quanto? Tenta uma porçãozinha pequena. É uma porção pequena, mais ou menos pequenininha. Assim, ó, gente. É que aí, nessa porção de 200 gramas, a gente vai dar uma porcentagem, né, de proteína, de carboidrato, de vegetais, para a gente ter todos os minerais, vitaminas necessários para ela. Entendi. Aí um animal de um porte maior, claro, você vai aumentar a quantidade do alimento. E tem alimentos, você citou um até, que previne câncer nos animais. Quais seriam esses? Na verdade, assim, todo alimento tem nutrientes, né, que ajudam a ser mais saudável e prevenir o câncer. Então, a gente tem o licopeno do tomate, a gente tem a glutationa do abacate, a gente tem uma substância presente no brócolis chamado indol 3-carbinol, que previne o câncer de mama. Ah, legal. Então, assim,
E principalmente o fato desse animal já estar com um alimento não industrializado, já importante para prevenir o câncer. Já é bom também para a saúde deles. Exatamente. E para os dentes também? Tem muita coisa que ajuda, muitos alimentos que ajudam nos dentes? Alguns animais, né, normalmente os de porte grande, alguns utilizam ossos, mas aí são ossos específicos, seguros para isso, né, para fazer a limpeza do dente. Ah, entendi. E a água, Kátia, como é que funciona? A gente pode deixar à disposição? Quanto que um animal toma de água por dia, mais ou menos? O que seria o ideal? O ideal, assim, se você for ver, de 100 a 120 ml por quilo de peso, né? Por quilo de peso. Então, assim, a água ela deve ser deixada à disposição o dia inteiro e frequentemente trocada para estar sempre fresquinha e estimular esse cão, esse gato a beberem mais água. Ah, interessante. Kátia, a gente viu que você tem uma receita de um biscoitinho, né? Que nem esses que a gente compra pronto. Tem um também que é natural, que é feito em casa. Você tem como passar pra gente a receita? É difícil de fazer? Pode passar aqui da câmera, tá aqui. Qual que é mais ou menos os ingredientes que você usa? Eu uso carne moída, farinha de banana verde, Alguma ovo. carne específica, não? Não, carne pode moída, usar o patinho. O patinho normalmente é uma carne com uma quantidade menor de gordura, né? Porque alguns pacientes não toleram. Então, a gente usa o patinho moído, a cenoura raladinha, ovo e a farinha de banana verde. E aí, mistura até dar liga, forma as bolinhas de acordo com o porte do cão, né? Um cão pequenininho do tamanho da Babi. Pode fazer tipo biscoitinho, assim, mais achatadinho, ou pode bolinhas achatar, tipo brigadeiro? fazer no formatinho, com aquelas forminhas. Ou faz redondinho mesmo, que nem uma almôndega, né? Tá. Então, num cão ou num gato pequenininho do tamanho da Babi, menorzinho, faz menorzinho, forminhas menorzinhas. Então, num cão maior, você pode fazer do tamanho de uma almôndega, que seria pra gente até. Né? E normalmente eles gostam bastante, pode até congelar. Ah, legal. E aí depois que você faz, você põe na forminha, coloca no forno, é isso? Forno. Quanto tempo? Forno por aproximadamente 20 minutos. Não precisa ficar seco, ele pode ficar meio rosadinho no meio, legal. Tá? E aí espera esfriar, coloca no freezer, pode deixar até 2 meses no freezer, seguramente. Vai descongelando aos pouquinhos, né? Na pode parte dar todo baixa dia, da não? Pode dar todo dia. É um agradinho, né? Um agradinho saudável, né, Isso, um Kátia? agradinho saudável, sem corante, sem conservante, sem palatabilizante. Ah, então tá bom. A gente vai colocar essa receita no nosso Facebook, tá, Kátia? Para o pessoal pegar, quem estiver interessado em fazer esse biscoitinho saudável aí para os bichinhos. E eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada pela entrevista. Kátia Banjai, veterinária e nutróloga, obrigada. Viu? Obrigada, a Babi já foi recolhida, que ela estava latindo aqui, Babi. Gente. Ela já foi para lá. Obrigada pela sua presença, tá?